a Missa das Graças, como nós, desde o início, acolhemos rezar por uma realidade da nossa vida, da nossa caminhada. E a gente vai, Padre Valmir e eu, a cada mês, rezando e discernindo sobre qual realidade nós vamos rezar naquele mês. Nós conversando, pensando, nós fomos iluminados com esta realidade de fazer este clamor pelas realidades financeiras e de trabalho, porque é uma necessidade do nosso tempo, é uma realidade do nosso povo, pela qual também nós devemos rezar, devemos elevar a Deus o clamor. Já rezamos pelas famílias, rezamos pelas mães, por tantas necessidades. De modo especial, nesta noite, a nossa oração, a nossa prece, o nosso clamor pelas realidades financeiras e de trabalho. E a palavra de Deus, providencialmente, no Evangelho nos mostra alguém que lança a semente, a boa semente, no seu terreno. De repente vem o inimigo plantou junto. Vejam, irmãos e irmãs, a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso empenho é sempre por fazer melhor. Tenho certeza que todos se propõem, têm a boa intenção de nas suas tarefas, seus trabalhos, seus afazeres, os seus empreendimentos, lançar o melhor, fazer tudo com excelência. Mas de repente, o inimigo, o mal, aparece dentro desta realidade na qual o nosso empenho foi tão pouco. E aí vem o dado de fé que é necessário diante de uma situação dessa. Nós precisamos, primeiro, ter a confiança em Deus. Diante da realidade do nosso esforço, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, a primeira e clara compreensão que nós devemos ter é que Deus é providente. Deus cuida de nós. Deus olha por nós. E nós precisamos, portanto, reconhecer que Deus é fonte de tudo o que temos. É Deus quem vem em nosso socorro, quem vem em nosso auxílio, na sua providência amorosa e cuida de nós. Mas vejam, Deus, ao criar, concedeu ao homem a administração da criação. E aí compete a nós cuidar daquilo que Deus nos confiou. O nosso empenho, nosso trabalho, aquilo que nós realizamos, é por graça de Deus. Nós precisamos ter atenção e o cuidado de fazer com que esta realidade possa prosperar, possa crescer na atenção da boa administração. Deus nos confia o que é essencial e cabe a nós, é nossa missão, é nossa tarefa fazer
bênção, a gente acaba não administrando da forma correta. Isso cria rupturas, isso cria dificuldades, porque não nos empenhamos em administrar bem aquilo que o Senhor nos confiou. Se o Senhor nos confiou, nós precisamos ter generosidade. Nós precisamos abrir o coração, e essa é a lei da semeadura, que a palavra de Deus nos mostra. Nós escutávamos alguns dias atrás, nesta semana, o semeador saiu para semear e ao espalhar a semente, a que caiu na terra boa, produziu 30, 60 e 100 por um. Ou seja, nós não podemos ter medo de lançar as sementes. Às vezes as dificuldades aparecem porque nós nos aprisionamos com medo, e nós precisamos ter coragem, claro, uma coragem prudente, iluminada, discernida, para que aquilo que o Senhor nos confiou possa ser multiplicado. Mas, Padre, é tão pouco. Mas a palavra de Deus nos diz que aquela única semente que caiu na terra boa frutificou e deu 30, 60 e 100 por um. Portanto, não importa quanto a quantidade, importa a estratégia, o caminho, a direção que você vai fazer com aquilo que o Senhor envia a nós. Diante desta realidade, nós também devemos nos corrigir, que a gente, com muita facilidade, percebe falta rapidamente, e temos uma facilidade de murmurar, de reclamar. Nós muitas vezes não somos gratos a Deus pelo que temos. E eu pergunto a vocês, o que a murmuração traz? Reclamar, lamentar. A gente sabe tudo que está faltando, lamenta, mas não se movimenta para a resolução daquela situação. Murmurar não resolve, ao contrário, torna a vida amarga, torna a vida amarga, coração, na qual nós vamos nos afogando, não se resolve. Portanto, Deus nos concede a graça, nos concede a bênção de poder louvá-lo pelo que temos, de agradecer, e de na gratidão, e aí sim, a gratidão já é nossa potencialidade para tantas realidades, para que possamos prosseguir decididamente, para que a gente se empenhe naquilo que vamos fazer. Mas também é preciso pedir a Deus a graça e a clareza de caminhar na verdade, na justiça, na honestidade. Nós precisamos pedir a graça de ter um claro discernimento sobre as realidades da nossa vida. São muitas realidades que precisam ser iluminadas pela graça de Deus, ou a gente caminha para o fracasso. E a palavra nos ajuda a compreender esse caminho que nós devemos traçar. Tudo que temos pertence a Deus. Tem uma pergunta: aquilo que temos, o sol do nosso trabalho, nosso esforço, o que é que nós consagramos a Deus? Como é que na igreja a gente chama isso? E dizem.
ao meu trabalho, ao meu esforço, não consagrar a Deus aquilo que temos. E o dízimo é essa realidade de apresentar a Deus os frutos do trabalho, do seu esforço, da sua labuta, e reconhecer que Deus concedeu a você saúde, força, clareza, potencialidade para realizar, empreender, fazer o seu trabalho, seus afazeres. E muitas vezes nós vivemos como um pagão. Isso é muito grave, porque aquilo que nós apresentamos como dízimo, oferta, é sinal de que nós consagramos aquilo que temos. É Deus, Senhor. Veio da tua graça, veio da tua bondade. Às vezes a gente não tem essa consciência, não tem essa clareza, e aí não consagramos. E se não é consagrado, é o quê? E aí surge a corrupção do coração, as realidades vão ficando fragilizadas, porque eu não dou a Deus o que é de Deus. Se a palavra é clara, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, a intenção, a clareza de consagrar aquilo que Deus nos concede, de abençoar o fruto do nosso trabalho, o empenho, o que nós construímos na nossa vida, na realidade financeira, de trabalho. E a gente sabe, vivemos numa realidade frágil, muito difícil, social, a gente não precisa de muito discurso, a gente percebe que vivemos um tempo conturbado, preciso. A palavra de Deus, confiança. São Mateus, o seu Evangelho, nos diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A confiança. Entendam, a palavra está nos dizendo que a realidade primeira é Deus, porque nele nós encontramos força, nós encontramos potencialidade para continuar a nossa vida. Imaginem, se alguém de repente perde tudo, e se não tem Deus, de onde começa? Agora, com a presença de Deus na vida, aí está o diferencial. Pode nos tirar, mas nós temos a graça de Deus que nos potencializa, começa tudo de novo, restabelecer tudo, porque aquilo que temos é do Senhor, que nós não devemos de pedir, de clamar, de rezar, sobretudo ter a confiança que vamos alcançar na hora certa, no tempo certo, no jeito certo, aquilo que nós pedimos com graça a Deus. Portanto, o Senhor nos conceda o coração de fidelidade, coragem para prosseguirmos decididamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.